Olá, meus amigos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal que trata sobre holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório organizado, executado através de holding familiar. Sejam todos muito bem-vindos, se esse é seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você fazer parte dessa nossa grande comunidade aberta que trata do tema holding familiar, ok? Seja muitíssimo bem-vindo. E se você já nos acompanha, seja duplamente bem-vindo, você que já está aqui, que já faz parte dessa nossa comunidade. Bom, gente, antes de adentrar aqui no tema desse vídeo, que eu estou aqui com a dúvida aberta, eu queria convidar vocês aqui, passar para vocês, na verdade, alguns informes, né? Então, gente, temos previsão de abertura da nossa 6ª turma do curso Holding Familiar do Zero em julho 2023, ok, gente? Julho 2023, a gente está abrindo as inscrições da nossa 6ª turma. E aí, gente, vocês sabem que a nossa 6ª turma, né, sempre que a gente faz as aberturas de turma, a gente tem bônus, a gente tem descontos, a gente tem facilidades que são oferecidas para vocês que entram aí nessas aberturas oficiais de turma, tá, gente? E aí, Gleice, como é que eu faço para ter acesso a esses bônus? Gente, o link de inscrição com bônus, ele é disponibilizado única e exclusivamente no nosso grupo VIP, tá? Gleice, como é que eu faço para entrar no grupo VIP? Você vai fazer a sua pré-inscrição nesse link que está aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo. Você vai fazer a sua pré-inscrição e vai entrar no grupo de WhatsApp. Gente, entra no grupo de WhatsApp. A sua pré-inscrição feita exclusivamente no e-mail não garante que você receba o link com bônus, ok, gente? Porque o link será disponibilizado no grupo VIP. Então, gente, entra lá, entra no grupo, é um grupo silenciado, tá? Você vai receber o link lá com acesso a todos os bônus que serão disponibilizados um dia antes da abertura das turmas aqui na internet. Lógico, gente, como os bônus são escalonados e são bônus em menor quantidade, tá? Logicamente que quem receber primeiro terá mais chances de garantir aí o acesso a esses bônus, ok, gente? Então, ó, faz sua pré-inscrição, ok? E, gente, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje, né? Que é um vídeo que ele traz uma dúvida, gente, que é muito frequente, tá? Não só frequente entre profissionais que estão começando a trabalhar com holding, mas também muito frequente entre os clientes, gente. O cliente faz muito essa pergunta. Dia sim, outro também. O cliente pergunta isso. E é importante que você tenha em mente essa visão que eu vou passar aqui para vocês, gente, porque isso é muito prático, tá? Isso aqui é o nosso trabalho, eu costumo dizer que é o trabalho da mesa, né? É você aqui do outro lado, é você aqui sentado na sua mesa e o cliente do outro lado te fazendo essa pergunta. É a pergunta da mesa. É a pergunta do dia, aquela pergunta que você, como eu disse, dia sim, outro também se depara com ela, tá? Então vamos lá. A colega colocou aqui, ó. Um filho único casado em comunhão parcial de bens, que só tem 3 imóveis, compensa fazer uma holding familiar? Bom, gente, aí vem a resposta de ouro dos advogados, né? Que os contadores acho que não gostam quando a gente dá essa resposta, mas de fato é isso, e eu vou passar para vocês aqui porque é isso. Bom, gente, depende, tá? Depende. Gleice, mas como assim depende? Depende, tá? Gleice, e depende de quê? De vários fatores, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, existem 3 principais fatores que vão coordenar essa resposta, que vão dar para a gente um bom norte, né? Se vale a pena ou não. Mas isso a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai atendendo pessoas e ganhando, tendo mais conhecimento e ganhando mais desenvoltura no produto, tá? Mas, gente, de fato depende, tá? E o que eu queria primeiro passar para vocês aqui? Não é o número isolado de imóveis que vai dizer isoladamente, se você colocar uma lupa, esse cliente tem 3 imóveis, tá? Eu vou já me adentrar mais na dúvida da colega. Esse cliente tem 3 imóveis, vale a pena fazer holding ou não? Interrogação. Você não tem como dar essa resposta olhando isoladamente para o número de imóveis, tá?
Por quê? Porque, gente, o cliente pode ter 10 imóveis e não valer a pena, entre aspas, né? E não valer a pena ele fazer uma holding. Ele pode ter um e ele precisar, com urgência, de uma holding familiar, ok? E aí você pode dizer, puxa, Gleice, mas como assim? Você vai entender agora. Gente, existem 3 pilares aqui que vão nos ajudar a ter um norte mais segurança, né? Para dar essa resposta para o cliente. O primeiro deles é, o que o cliente faz com esses imóveis? Ele usa, ele aluga, ele vende? Quais são os objetivos dele com esses imóveis a curto, médio e longo prazo? Segundo ponto, o cliente está preocupado com a sucessão desses imóveis, porque às vezes, gente, o cliente não quer fazer sucessão de imediato, às vezes ele nem precisa fazer sucessão de imediato. Às vezes o que ele quer é organizar o patrimônio dele, às vezes o que ele quer é uma eficiência tributária mais imediata, tá? Então, ele pretende quais são os objetivos dele em relação a esses imóveis, ok? E, num terceiro ponto, aí vem o número de imóveis, tá, gente? Então, veja que é a quantidade do acervo, né? Eu estou falando aqui especificamente de imóveis, o que ele faz com esses imóveis, ou pretende fazer num curto prazo, e o que é que ele visa com aquela holding familiar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma situação que aconteceu comigo e eu vou me voltar para a dúvida da colega. A cliente, ela tinha um único imóvel que ela dava uma destinação econômica, porque os outros 2 imóveis que ela tinha eram imóveis de uso, uma casa de praia e uma casa que ela residia com a família, né? Mas ela tinha um imóvel, que esse imóvel ela dava uma destinação comercial, tá? Um único imóvel. Presta atenção. Um único imóvel que ela dava destinação comercial. Esse imóvel estava na declaração de imposto de renda dela em torno de 1.500.000, aproximadamente. Ela fez melhorias no imóvel que ela não agregou no imposto de renda, e passaram-se 5 anos, ela não teve mais a possibilidade de retificar essas declarações e agregar. Mas o que gerou efetivamente um salto de valorização não foram as reformas necessariamente que ela fez, tá? Foi basicamente a destinação desse imóvel, porque era destinado para alocação para uma escola, tá? Escola. E aí, ela recebia não, recebe ainda, né? Uma receita locatícia de 30 mil reais mensais. Ok, gente? 30 mil mês na pessoa física. É de chorar, né? E ela tinha outras receitas ainda, né? De outras fontes, que se somavam aí para ela pagar IR, né? E o pesado da receita, dos rendimentos dela, né? Digamos assim, era da exploração desse imóvel que gerava aí aproximadamente 30 mil reais aí de receita locatícia recorrente mensal, tá? E veja, era só um imóvel. Estou falando de um imóvel. Então, veja, era um único imóvel. Se você olha para esse único imóvel, qual é a tendência natural? Você diz assim, é um imóvel só, não vale a pena fazer holding. Calma. É um imóvel, ok. Qual é a destinação que é dada para esse imóvel? É uma destinação comercial. Opa, você já sai do sinal vermelho para o sinal amarelo. Opa, pode ser que valha a pena. Deixa eu analisar melhor aqui o cenário. Qual é a receita gerada? 30 mil. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, gente, uma conta de balcão, tá? Eu sei que os contadores podem dizer, doutora, mas tem um desconto progressivo da tabela na pessoa física. Mas tem as deduções lá, se ela tiver dependência e tal. Eu sei disso. Mas aqui a gente não tem como fazer essa análise mais aprofundada, né, gente? Isso envolve outras questões. Mas eu fiz uma conta rápida aqui só para mostrar para vocês. Ó. 30 mil reais de receita locatícia na pessoa física, tá? A 27,5%, que aí não tem para onde, tá? Dá 8.250. E aqui eu estou colocando lupa na receita locatícia, tá, gente? Dá 8.250 reais mensais. Eu vou até fazer de novo. 30 mil vezes 0,275. 8.250 reais de receita locatícia, de IR em cima da receita locatícia que ela teria que pagar mensalmente para a Receita Federal, tá? 27,5% em cima de 30 mil. Em um ano, isso chega, vou fazer aqui, tempo real, 99 mil reais em um ano
que seria recolhido de IR sobre essa receita locatícia de 30 mil na pessoa física. Eu estou falando de um imóvel. Ok. Então, vamos lá. 100 mil reais em um ano. Em 5 anos, gente, fazendo também a conta de padaria, 100 mil vezes 5, 500 mil reais que ela pagou, né, de IR em cima dessa receita locatícia. Estou falando só de imposto de renda. Tá certo? Gente, e aí vem aqui uma questão. Veja bem. Esses 500 mil que ela está pagando, né? Vocês concordam comigo que é um dinheiro que, logicamente, gente, ela tinha que pagar, porque se ela teve oferiu essa renda, ela tem esse signo de riqueza, ela tem que pagar e é em cima dele. A questão não é se ela tem que pagar ou não. A questão aqui é o seguinte: 500 mil reais em 5 anos, gente, vocês concordam que dava para fazer inúmeras melhorias nesse imóvel e valorizá-lo ainda mais e tornar a locação ainda mais vantajosa? Vocês concordam que 500 mil dava para ela comprar outro imóvel e oferir também receita locatícia comprando à vista 500 mil? Alguém tem dúvida disso? Então, veja, é um valor que ela está entregando ao fisco e que ela pode, dentro de uma estrutura holding, ter uma economia significativa. Aí eu vou fazer aqui a tributação. Volto a dizer, gente, é uma estimativa que eu estou fazendo aqui. A análise é bem mais detalhada. No curso eu ensino como fazer, tem planilha, tem tudo. Aqui não tem como. Vezes 11%, 3.300. Então, veja, ela sai de uma tributação de 8.250 mês para 3.300. Eu vou fazer a diferença, dá 4.950. Vamos arredondar para 5? Conta de 50 reais, a gente não vai brigar? 5 mil reais mês vezes 12, dá 60 mil no ano, que ela economiza. Aqui eu estou falando de economia mesmo, eficiência tributária. Ela economiza 60 mil no ano de imposto de renda, tá? Vezes 5, 300 mil reais ela economiza em 5 anos na receita locatícia, ao invés de ela pagar aí 5, né, em 5 anos. Em vez de ela pagar 500, ela vai pagar 200. Gente, a diferença é muito grande. Isso sem falar que esses 300 mil, ela obviamente não vai deixar na conta corrente nem na conta poupança, tá? Esses 300 mil que ela está aí auferindo de vantagem tributária, ela pode deixar na própria holding, tá? Para se monetizar e fazer novas aquisições de outros imóveis, reformar o imóvel que ela já está, que ela já tem, esse que ela já aluga, né? Para trazer mais vantagem, valorizar ainda mais essa locação ou torná-lo ainda mais atrativo para o mercado, né? Então, veja que, sem contar que ela pode fazer uma aplicação financeira desse dinheiro e esse valor ter uma rentabilidade aí ao longo desses 5 anos. Então, ela está economizando 300, mas se ela, de repente, conseguir uma boa aplicação financeira, ao final de 5 anos, ela está com 350, 370, 400 mil, às vezes, né? Que já dá para fazer um outro investimento em outro imóvel e aumentar aí a receita locatícia e isso gerar um ciclo virtuoso de economia de tributos. E eu só estou falando de um imóvel. Então, veja, gente, que essa análise muito apressada, de um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, vale a pena, não vale a pena, ela é muito superficial, ela é muito apressada. Não se detenham nisso. Então, por exemplo, olha, um filho único, casado em comunhão parcial de bens e que só tem 3 imóveis, compensa fazer uma holding familiar? Não sei. Não sei, não sei, assim, no melhor não sei aí do termo. Gente, eu não sei. Por que eu não sei? Que imóveis são esses? São 3 imóveis de uso? Né? Uma casa, um sítio, uma casa de moradia ou um apartamento na cidade, um sítio, uma casa de praia? Ou é um imóvel de moradia, uma casa de praia e um terreno? Opa, um terreno. Qual o tamanho desse terreno? O que ele pretende fazer com esse terreno? Ele quer desmembrar e vender os lotes? Opa, já começou a valer a pena. Não, ele quer construir e revender imóveis? Opa, já começou a valer a pena. Entende? Não, ele quer subir um pequeno prédio comercial embaixo com kitnets em cima para alugar. Opa! Entende? Como muda tudo.
Compreende isso? Então, olha, não sei, são o quê? São 3 galpões? Não, doutora, são 3 galpões. Cada um alugado a 25 mil, a gente tem uma receita locativa de 75 mil na pessoa física. Entende? Ou são 3 apartamentos. Doutora, são 3 apartamentos que já vieram de herança para o meu marido, ou para o meu irmão, ou para mim, enfim. Cada apartamento a gente tem 5 mil reais de receita locatícia, são bons apartamentos, né? A gente tem aí 15 mil reais na pessoa física, que antes a gente não declarava, mas agora está tendo que declarar, porque o cliente está movimentando na nossa conta. Gente, realidade, vamos falar aqui, né? Botar os pingos nos is, falar da realidade aqui, porque isso acontece todos os dias, né? Ou então, não, doutora, são 3 lojas comerciais, são 3 lojas de shopping. Vocês entendem como muda e muito o cenário do cliente quando a gente analisa essas variáveis, né? Então, veja, não é isoladamente o valor não é isoladamente o imóvel em si, a quantidade de imóveis, mas o que é feito desses imóveis, ou na atualidade, ou num curto espaço de tempo, tá? Gente, situações, por exemplo, de uma pessoa que me procurou para um atendimento, né? Eu fiz um plano de viabilidade para esse possível cliente, né? Que ele tinha uma isenção de imposto de renda, a receita dele era isenta, tá? A renda dele era isenta. E aí, como é que fica? Não vai ter vantagem na locação. Via de regra, não. Né? No primeiro momento que você olha, não vai ter vantagem na locação, porque na PJ ele vai pagar e na pessoa física, em tese, ele não está pagando nada. Ok? Tá, e aí? E aí, gente, se a pessoa está visando uma sucessão do patrimônio, porque ela está preocupada com o estado de saúde e ela está pensando, logicamente, fazer uma transmissão organizada desses bens, o foco do planejamento era outro. Então, a gente já vai trabalhar a questão da eficiência nessa transmissão de patrimônio entre gerações, entendeu? Então, perceba, gente, olhar isoladamente a quantidade de bens do acervo, ela, de cara, não nos dá uma resposta. Agora, gente, óbvio, algumas situações, elas vão saltar aos olhos, né? Então, não, doutora, esses 3 bens que eu tenho são, por exemplo, como eu disse, um apartamento, que é o que eu moro com a minha família, uma casa de praia que a gente usa eventualmente, vez por outra, não sei nem se eu vou vender, eu vou permanecer com esse imóvel, a gente não está mais indo para lá, e um sítiozinho que eu tenho, que eu nem tenho atividade de agro, doutora, é um sítio de recreação. Tem uma piscina lá, umas churrasqueiras, a gente vai para lá, passa os finais de semana, feriado e volta. Talvez não valha a pena, né? Ah, o apartamento que eu moro está financiado, o sítio está quitado, porque foi de uma areazinha que eu recebi lá atrás de doação da minha mãe e do meu pai, construí uma casa lá, é um sítio de recreação. Talvez não valha a pena para essa pessoa, tá? Talvez a gente pense em outras alternativas de planejamento sucessório, né? Agora, gente, também sendo bem realista, dificilmente o cliente tem 4, 5, 7, 8, 10 imóveis e ele não monetiza com esses imóveis. Então, na hora que o cliente chega assim, doutor, eu tenho 7 imóveis, eu tenho 8 imóveis, você já acende o alerta. Tem atividade de exploração imobiliária e não tem para onde. E aí, gente, eu queria fazer um último adendo aqui, antes da gente fechar esse vídeo, gente. Eu sempre quero ser rápido, mas eu adoro conversar com vocês, aí eu me alongo. E aí, gente, vem a questão. Mas, doutora, nesse caso, o seu cliente pagou ITBI? Sim. Sim. Em cima do valor cheio do imóvel? Sim. Ela pagou. 3% em cima de 7 milhões, deu 21 mil. Mas, doutora, você não pediu imunidade? Não, não tinha como pedir. A alocação já existia. Não tinha como pedir. Mas, meu Deus do céu, vamos fazer uma célula, vamos fazer um cofre, vamos fazer um bunker, vamos fazer abrigo antiaéreo subterrâneo para receita. Gente, tirem isso da cabeça de vocês. Olha a economia que essa cliente ia ter de tributação. Em 10 meses, a economia que ela teve pagou o ITBI. O ITBI foi 21 mil. Vocês entenderam? Ela tirou um mês de locação aqui, pagou, ainda sobrou 9 mil. Entende? E aí, isso, porque no município em que a gente fez, a alíquota era 3, tem município que é 2. Se fosse 2, era 14 mil de ITBI. Era menos da metade de um mês de locação. Entende? Claro. Mas, doutor, vamos usar a tese do ministro Alexandre de Moraes, vamos usar não sei o quê, vamos usar não sei o quê.
Gente, não se prendam a isso. É óbvio que se o cliente pode fazer a operação pagando menos, show de bola, a gente leva essa vantagem para ele. Mas não se agarrem nisso como se você estivesse se afogando e isso fosse sua tábua de salvação. Porque a gente precisa mostrar outras vantagens para o cliente. Ah, agora vamos discutir a possibilidade de restituir os 21. Entende? Mas não é algo que você possa prometer como certo. É uma conta que o cliente precisa entender que ela pode chegar, entende? No caso dela, está numa situação confortável porque já foi pago, o máximo que ela vai pleitear é restituição, entende? A operação está fluida, está contínua e ela está absorvendo. Isso já faz alguns anos, gente, esse TBI ó, já se pagou, entende? Não quis fazer planejamento sucessório de imediato, mas já está se organizando financeiramente para isso, né? Separando valores para fazer a doação de cotas, já pagar o ITCMD e não ficar com aquela peleja de ter que ir para Manaus, ela não quis mudar domicílio fiscal, né? Então, existe um perfil de clientes que é mais conservador e que entende que esse planejamento é muito mais barato quando executado de forma estratégica e com tempo para uma organização financeira do que a pessoa submeter a família a um inventário e tudo mais. Ok, gente? Então, ó, filho único casado, comunhão parcial de bens, só tem 3 imóveis, compensa fazer holding? Depende. Ok? E de que, volto a dizer, o número de bens já está aí, são 3. O que essa pessoa faz com esses bens atualmente e se eles ou pretende fazer num curto espaço de tempo e se existe ou não alguma atividade aí atrelada a esses imóveis que possa gerar uma receita e que, portanto, possa gerar aí uma economia na tributação. Ok, meus amigos? Então, era esse o vídeo de hoje, gente. Lembrando, turma 6 do curso Road Familiar do Zero, inscrições previstas para julho, início de julho, primeira semaninha de julho ali, a gente está junto, gente. Pretendo abrir as inscrições no dia do meu aniversário, né? Quem vai ganhar o presente sou eu, gente, com vocês entrando nessa turma 6. Mas para isso, ó, se pré-inscreve, o link está aqui abaixo, ok, gente? Então, muito obrigada, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro. Até mais.